Ô meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez, hein? Estamos aqui agora para falar para você sobre a igreja de Sardes. Eu queria que você redobrasse muito a tua atenção, porque das igrejas que nós estamos falando até agora, talvez essa, eu acredito que todas falou ao teu coração, mas eu acredito que essa falará de uma maneira especial. Apocalipse capítulo de número 3, versículos de número 1 até o versículo 4. Diz assim, ó: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes que vive e está morto. Sardes era uma cidade muito rica, pois havia ali uma fabricação de lãs. Guarde bem esta palavrinha, lãs. Daqui a pouco eu vou te dizer algo sobre ela. Só que Sardes, neste exato momento em que o Senhor envia a mensagem, eles estavam mortos espiritualmente, assim como a cidade de Sardes estava. Eles estavam calcando-se na glória passada da cidade. E os cristãos também estavam assim. Irmãos, eu sou saudosista num sentido de desejar viver o que algumas igrejas, não muitas, mas que alguns cristãos viveram no passado. Bom, eu ouço, vejo com os meus olhos pessoas testemunhando para nós que os cultos antigamente, as pessoas iam carregadas para casa, cheias do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, que o culto não tinha como terminar, a bênção apostólica, e o culto continuava. E o que eu estou percebendo aqui, junto com a igreja de Sardes, é que tem muita igreja, é que tem muitos cristãos que estão assim, estão vivendo da glória passada, estão vivendo apenas com o nome passado, mas hoje já não vivem mais. Hoje já não estão mais com vida, com vigor. Aí eu quero te fazer uma pergunta neste momento. O nosso Deus mudou? Aí eu te pergunto neste momento. O Espírito Santo mudou? Cristo mudou? Então o que aconteceu? Então, na verdade, guarde isso em teu coração. Ele vai dizer: tem nome que vive, mas está morto. Olhe para mim aqui. Tome muito cuidado com as notícias que você escuta a respeito de alguém. Sabe por quê? Talvez o mensageiro dele esteja desatualizado. Tome muito cuidado com as notícias que você escuta a respeito de uma causa, de uma situação. Talvez o mensageiro não esteja com a notícia correta. Então, o Senhor Jesus identifica, olha, o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses 7 Espíritos aqui falam de vida. O Senhor Jesus iria vivificar a igreja de Sardes. Aqui fala do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, do Espírito de Deus. Uma certa feita, Charles Haddon Spurgeon diz uma coisa interessante. Se não tivermos o Espírito Santo, é melhor a gente fechar as portas das igrejas, colocar uma cruz negra nela e começar a clamar: Deus, tenha compaixão de nós. O que seria da tua vida sem o Espírito Santo? O que seria da minha vida sem o Espírito Santo? O que seria da igreja sem o Espírito Santo? John Owen, príncipe dos puritanos, uma certa feita disse algo interessante. O Senhor Jesus não vai levar ninguém para o céu que o Espírito Santo não tenha santificado na terra. Esta cabeça viva não admite membros mortos. Então, o Espírito Santo te dará um novo coração, uma nova identidade, uma nova natureza, um novo caráter. Ele te dará um novo nome. Então, a igreja de Sardes estava morta. Jesus olhou e disse assim, ó: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Sabe o que estava acontecendo com a igreja em Sardes? Você pode perceber aqui, leia na tua casa depois. Observe se a igreja de Sardes estava sendo perseguida. Não estava. Observe se o inimigo estava se opondo à igreja de Sardes. Não estava. E por que não estava se opondo à igreja de Sardes? Porque a igreja em Sardes não incomodava mais o inimigo. E a gente percebe que há muitas igrejas hoje assim. Se a sua igreja, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a tua igreja, a organização, o organismo não. Se a organização baixasse as portas hoje, o que a vizinhança iria dizer? Ah, que bom que fechou aquele lugar barulhento. Eles iriam sentir falta da tua igreja ou para eles não faria diferença? Então, o Senhor Jesus olhou para a igreja de Sardes e diz: confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sabe o que estava acontecendo? A igreja de Sardes, os cristãos em Sardes, estava o que nós podemos dizer hoje daqueles cristãos de mente aberta. Eles não incomodavam o inimigo. O inimigo achava aquela igreja aceitável. Irmãos, eu quero te dizer algo do fundo do meu coração, em espírito aqui agora. O Spurgeon disse uma coisa: a igreja que o mundo muito ama, Deus certamente a odeia. E ele mesmo vai continuar dizendo que a igreja primitiva atraía as pessoas pela diferença. E a igreja atual quer atrair pela igualdade. Então não está havendo mais diferença entre o mundo e o cristão, entre o cristão e o mundo, entre a igreja, não está mais havendo diferença. Só que eu tenho uma palavra para você neste momento. Ele diz assim, olha, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Eu sei que o mundo está violento. Mas a minha pergunta para você neste momento é esta. Você já sai de casa pensando que será assaltado? Pergunte para alguém se ele já sai de casa pensando que em algum momento, em algum local, ele será assaltado. Bom, a gente sabe que está difícil a situação, mas ninguém sabe quando o ladrão virá. Todas as pessoas que foram assaltadas sempre disseram: eu não estava esperando que ele chegaria. Fui pego de surpresa. Jesus não é ladrão, mas ele virá como ladrão. Então, você já ouviu a palavra, guarde esta palavra e arrepende. Sabe por quê? Porque os pecados dos cristãos diante de Deus são os mais graves do que os pecados do mundo. Porque você conhece. Porque você conhece a palavra. Para mim começar a encerrar. Ele vai dizer assim: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Lembra da expressão lã que eu disse para vocês? Porque em Sardes fabricavam-se lãs, e lãs eram brancas. É por isso que o Senhor Jesus, ele vai dizer que aí no meio de vocês tem alguns que não mancharam as suas vestes e elas estão brancas. Então logo eles ligaram o fato. Nós fabricamos lãs e o Senhor está falando de vestes brancas. Então tem tudo a ver. Então, a mensagem de Sardes é esta: que nós não devemos nos acomodar na glória que vivemos no passado. E que devemos sempre buscar uma renovação, novas experiências e novos desafios na presença de Deus. Eu quero que você guarde isso para a gente encerrar. Guarde isso. O que o diabo quer é manchar as tuas vestes. O que o inimigo quer é manchar as vestes na tua família, na tua igreja, no teu ministério. Guarde as suas vestes, guarde o teu coração, guarde aquilo que você aprendeu, guarde aquilo que já foi no passado e permaneça com as suas vestes brancas para que você possa andar com Cristo. Amém? Que você não seja um cristão que o mundo te aceite, porque o Spurgeon disse, o Senhor Jesus disse que nós seríamos o sal da terra e não o doce, algo que o mundo gostaria de cuspir e não de engolir.
Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. E esta é a mensagem para a igreja de Sardes. Desperta, desperta, vigie, porque o Senhor tem contemplado as tuas obras. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até o próximo, em nome de Jesus.